Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. A ti,
te agradecemos porque nós nos alegramos em Ti, nós somos gratos ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem guarda cada um de nós. E nós temos a convicção que o Senhor também recebe o nosso louvor e o Senhor está aqui no nosso meio, meu Pai. Muito obrigada pelo Teu cuidado, muito obrigada pelo Teu amor, meu Pai. Obrigada de modo especial pela vida de cada irmão aqui presente, por cada visitante. Nós te louvamos pela vida dos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem provido todas as necessidades do Teu povo, meu Pai. Obrigada porque o Senhor tem dado emprego, o Senhor não tem permitido que o pão falte na nossa mesa, meu Pai. Nós sabemos que tudo isso é graças ao Teu cuidado e ao Teu amor, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Nós oramos assim agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Em reverência à palavra de Deus, preste atenção no texto que será lido. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. O texto já está exposto aqui também no nosso Data Show. Pode apagar a lâmpada aqui para o pessoal lá no fundo visualizar melhor. O texto já está exposto aqui. Se você está com a sua Bíblia, não deixe de abri-la. Se você está próximo de alguém que está com dificuldade de encontrar o texto, ajude essa pessoa para que todos possam encontrar e fazer essa leitura. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Já há alguns domingos, meus amados, que nós estamos fazendo aqui na igreja a exposição bíblica das parábolas de Jesus. Estamos concluindo já essa exposição. Hoje, contando com a de hoje, creio que faltam aí mais apenas 3 parábolas para nós encerrarmos a exposição bíblica sobre as parábolas de Jesus. Tem sido aí sermões maravilhosos com base nessas parábolas. E hoje nós estaremos expondo a parábola do juiz iníquo. Lucas 18, versos de 1 a 8. A parábola do juiz iníquo, lembrando os irmãos que nós estamos seguindo a sequência dos 4 evangelhos, certo, meus irmãos? Então, primeiramente, nós vimos as parábolas em Mateus, depois nós vimos as parábolas em Marcos, agora estamos concluindo as parábolas em Lucas, e depois nós concluiremos essa exposição com as parábolas registradas no evangelho escrito por João. Amém? A parábola do juiz iníquo, em algumas versões, está a parábola da viúva e do juiz, certo? Capítulo 18, versos de 1 a 8. Acompanhe aí na sua Bíblia, vamos fazer a leitura. A palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meus amados, a parábola do juiz iníquo. Só recapitulando aqui com os irmãos, nós encontramos, meus amados, cerca de 40 parábolas no Novo Testamento. Porém, essas parábolas que aparecem em maior número no Novo Testamento não são novidade, porque na verdade elas já existiam também nos textos do Antigo Testamento. Eu já expliquei isso para os irmãos em várias ocasiões, volto aqui a enfatizar novamente. O termo parábola, meus irmãos, vem do grego parabolê, e esse termo grego parabolê é o equivalente ao
termo hebraico do Antigo Testamento, machal, que significa comparação, certo, meus irmãos? Nós temos aqui no slide essa descrição. O termo parábola, do grego parabolê, é o equivalente neotestamentário da expressão hebraica machal, que significa comparação. Então, meus irmãos, sempre que nós encontramos na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, uma parábola, o que está sendo feito nessa parábola? Jesus, por exemplo, ao contar uma parábola, estava, na verdade, fazendo comparações. Certo, meus irmãos? Jesus, ele comparava uma verdade espiritual superior às situações corriqueiras, às situações da vida cotidiana. Certo, meus amados? E por que Jesus fazia isso? Jesus, ao contar essas parábolas, meus irmãos, ele visava aí comunicar o entendimento a respeito das verdades divinas de forma mais simplificada. Porém, meus irmãos, só conseguia compreender essas verdades aqueles que de fato tinham intimidade com Jesus, aqueles que caminhavam com maior proximidade de Cristo. Para a maioria das pessoas que se aproximavam de Jesus apenas para conseguir alguma bênção ou algum milagre, essas pessoas às vezes não conseguiam, na maioria das vezes, não conseguiam entender essas parábolas. E o mesmo, meus irmãos, acontece conosco hoje. Nós nos deparamos com muitas pessoas que se aproximam de Jesus interessadas em bênçãos, interessadas em milagres, mas não estão interessadas em compreender o ensino de Jesus, não estão interessadas em compreender a verdade de Jesus. Verdade essa que era muito bem comunicada em cada uma dessas parábolas. Como eu disse, então, são comparações. Jesus, ele pega fatos da vida cotidiana e compara esses fatos a verdades espirituais superiores que ele desejava comunicar. Certo, meus irmãos? Na parábola de hoje, meus irmãos, pode voltar lá para o texto? Na parábola de hoje, meus irmãos, qual que é o fato cotidiano que Jesus utiliza? Ele utiliza aqui a situação de uma mulher que tinha uma causa na justiça e estava já há bastante tempo esperando para que a sua causa fosse julgada. Porém, esse juiz, que era um juiz mau, um juiz que o texto bíblico chama de juiz iníquo ou juiz injusto, esse juiz sempre protelava o julgamento da causa dessa mulher. Só que essa mulher não desistiu, irmã Edivones. Ela continuava todos os dias pelejando ali com aquele juiz para que ele julgasse a causa dela. Então, meus irmãos, é esse o fato. É essa a situação cotidiana que Jesus usa aqui para descrever uma verdade superior. E qual será, irmão Odair, a verdade, o ensino que Jesus quer compartilhar conosco ao contar essa parábola? Logo ali no primeiro versículo, meus irmãos, Jesus vai nos elucidar esse mistério, certo? Olha lá o que ele diz no versículo 1. Então Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Sobre o que Jesus está tratando aqui então, irmã Verônica? Sobre a importância da oração. E muito mais que isso. Não é só orar, é perseverar na oração. Amém, irmão Dair? Nós, enquanto verdadeiros filhos de Deus, não podemos desanimar diante das adversidades ou diante, meus irmãos, de uma aparente demora de Deus em acolher os nossos pedidos ou em concretizar os nossos pedidos. Deus, meus irmãos, ele não demora. Deus faz acontecer no tempo certo. E o tempo certo não é o nosso. O tempo certo é o tempo de Deus, meus irmãos. Porque não existe ninguém, irmão Edivones, no universo que saiba de fato o que é melhor para mim e o que é melhor para você do que Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, sobre o que Jesus está querendo nos ensinar nessa parábola? Ele quer nos ensinar a importância de nós insistirmos, de nós perseverarmos em nossas orações. Porque mais cedo ou mais tarde, elas serão atendidas. Não no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus, que é quem de fato conhece a boa, agradável e perfeita vontade para a vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Vamos ver então o que Jesus tem a nos dizer? Acompanhe na sua Bíblia, versículo 2. Jesus diz assim, ele disse:
Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Então, meus irmãos, Jesus já faz questão de deixar bem claro aqui que esse juiz ele não tinha compromisso nenhum, nem com Deus e nem com os homens. Era de fato, como diz o título da parábola, um juiz injusto, um juiz iníquo. Certo, meus irmãos? Pois bem, e havia naquela cidade, versículo 3, uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Meus irmãos, aqui nesse versículo 3 há algumas questões que nós precisamos enfatizar. Primeiramente, o texto está falando de viúvas, certo? Os irmãos sabem pela leitura das Escrituras Sagradas, o povo judeu, meus irmãos, eles tinham por lei, que dedicar uma atenção especial às viúvas e aos órfãos, certo? Por quê? As viúvas, como eram viúvas, elas não tinham mais a assistência de seus maridos. Então era dever da comunidade prestar assistência a essas mulheres. A mesma coisa, meus irmãos, acontecia também em relação aos órfãos. Os órfãos, eles não tinham assistência dos pais, porque eram órfãos. Então, cabia a quem prestar assistência a esses órfãos? A comunidade. Então, meus irmãos, quando Jesus menciona aqui o fato dessa mulher ser viúva, nós já podemos entender, irmã Elciene, que essa mulher era uma mulher que tinha sérias necessidades, certo? Ela tinha sérias necessidades. E era dever daquele povo estar cuidando dessas necessidades dela, inclusive desse juiz. Mas isso, meus irmãos, não estava acontecendo. O texto diz aqui, meus irmãos, que ela suplicava diariamente, continuamente com aquele juiz, dizendo para ele: faze-me justiça contra o meu adversário. Quero lembrar os irmãos aqui, e a maioria dos estudiosos, ao analisar esse texto, entendem isso inequivocamente. Essa mulher aqui, irmão dele, ela não estava pedindo vingança. Até porque existe o ensino claro nas Escrituras de que a vingança pertence ao Senhor. Então essa mulher, ela não estava pedindo vingança, pelo contrário, ela tinha uma causa na justiça e ela estava pedindo simplesmente que a causa dela fosse julgada, certo? Que a causa dela fosse atendida, que fosse feita justiça na causa dela. Mas por alguma razão, irmão Odair, esse juiz, não estava nem aí. Mesmo vendo que aquela mulher era uma viúva, mesmo sabendo que a causa dela era, irmão Edivônios, uma causa justa, aquele juiz não estava dando a mínima para ela. Só que ela, mesmo sabendo que esse juiz era um juiz injusto, mesmo sabendo que ele não estava nem aí para nada, ela desistiu? Ela desistiu, irmão Robert? Não desistiu. O texto diz, meus irmãos, que ela se dirigia continuamente a ele e suplicava-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Mesmo sabendo, irmão Robert, que ela estava lidando com um juiz mau, ela não desistiu da sua causa. Todos os dias, continuamente, irmã Gene, ela ia lá bater na porta daquele juiz. Imagina a importunação, todo dia, batendo na porta do juiz lá e dizendo: pelo amor de Deus, julga minha causa, eu sou viúva, eu preciso de assistência, eu preciso que essa causa seja julgada, senão eu vou passar necessidades. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E o texto continua, versículo 4. Por algum tempo ele, o juiz, se recusou. Por algum tempo ele se recusou. Porque era mal, né? Se era mal, então estava cumprindo com o seu papel de maldade. A mulher ia lá suplicar e ele recusava. Mas veja bem o que aconteceu. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Meus irmãos, no linguajar claro, para os irmãos entenderem, essa viúva venceu esse juiz pelo cansaço, certo? Venceu ele pelo cansaço. Ele não julgou a causa dela porque achava que ela merecia ser julgada. Ele não julgou a causa dela, irmão Alex, por ver que se tratava de uma viúva. E se era uma viúva, ela merecia uma atenção especial. Não foi por isso que ele julgou.
Ele julgou a causa daquela mulher por quê? De tanto ela insistir. Do tanto ela ficar lá no pé dele, aborrecendo ele, ele então disse: meu Deus do céu, mas que mulher chata. Para essa mulher não me aborrecer mais, eu vou julgar logo essa causa dela. Não foi por misericórdia, não foi por piedade, não foi por compreender que a causa daquela mulher era uma causa justa. Ele resolveu julgar a causa daquela mulher, levando em conta a persistência dela. Amém, meus irmãos? Lembrando, meus irmãos, que até aqui nós narramos para os irmãos uma situação da vida cotidiana. Uma mulher com uma causa na justiça e um juiz mau, que já poderia ter julgado essa causa há muito tempo, mas que não a julgou durante muito tempo e só acabou julgando essa causa por conta da insistência dessa mulher. Amém, meus irmãos? Esses são os fatos cotidianos que Jesus nos traz ao contar essa parábola. Agora, meus irmãos, vejamos o que Jesus quer nos levar a compreender ao contar esses fatos. Vamos lá, voltamos para o texto. Versículo 6. E o Senhor Jesus continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você ao contar essa parábola, Ele está dizendo: ora, se esse juiz mau resolveu atender os clamores dessa viúva, pelo simples fato dela ficar insistindo com ele todos os dias, será que Deus, o vosso Pai Celeste, não dará ouvidos aos vossos clamores e não vos atenderá? Será que se um juiz mau nessa terra teve a capacidade de atender o pedido dessa mulher, será que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia e no cuidado que Ele tem para com cada um dos seus escolhidos, será que Ele não haverá de ouvir o seu clamor? Qual que é a resposta para essa pergunta, meus irmãos? A pergunta aqui nesse contexto, meus amados, é uma pergunta retórica. A resposta para ela é evidente. Ora, se um juiz mau dessa terra é capaz de atender o clamor de uma mulher, é óbvio que Deus, como nosso Pai Celestial, haverá de não apenas escutar, mas de atender aos pedidos de cada um dos seus escolhidos. Agora, meus amados, a exemplo dessa mulher, é necessário que nós, como filhos de Deus, também sejamos o quê? Perseverantes, persistentes. Meus irmãos, eu já perdi a conta, meus amados, de quantas e quantas vezes eu falei com os irmãos aqui nessa igreja sobre a importância da oração. A nossa igreja, meus amados, é uma igreja que dá muito valor à oração. Nós nos reunimos para orar aqui todos os dias de manhã. Nós temos um culto específico de oração que é realizado toda quarta-feira. Nós temos no domingo, antes do nosso culto, o grupo Ebenezer que se reúne aqui para orar. Então, meus amados, irmão Adair, essa igreja, meu irmão, é uma igreja que ora. É uma igreja em que nós constantemente estamos ensinando: orem, porque sem oração nós não conseguimos chegar a lugar algum. A oração, o jejum, a meditação nas Escrituras Sagradas, meus amados, como eu já disse no culto de hoje, são disciplinas básicas da vida cristã. Você que já tem aí 1, 2, 3, 10, 20 anos de vida cristã, orar, ler a Bíblia e jejuar para você já deveria ser algo normal, comum. Eu já citei para os irmãos aqui várias vezes isso. Lá nas regiões orientais, meus irmãos do Oriente Médio, não apenas em Israel, onde se professa a fé judaica, mas também nos países islâmicos, certo? Que praticam o islamismo. Preste atenção na disciplina daquele povo. Preste atenção na dedicação daquele povo.
O judeu, meus amados, pelo menos 5 vezes por dia vai parar e vai dizer: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O judeu, pelo menos 3, 4, 5 vezes no dia, para fazer as suas orações, porque lá no Oriente, o povo do Oriente entendeu já há muito tempo a importância da oração na vida espiritual do indivíduo. A mesma coisa, meus irmãos, nós vamos reparar se nós olharmos para os povos muçulmanos, certo? O muçulmano, você está caminhando na rua e ele escuta lá o toque lá da torre, ele para onde ele estiver, certo? Coloca lá o seu tapetinho, dobra os seus joelhos e ali ele faz a profissão de fé dele. La ilaha illallah, Mohammed Rasul Ilah. Não há outro Deus que não seja Allah e Maomé é o seu profeta. Todos os dias, pelo menos 5 vezes. Se nós formos buscar os nossos irmãos cristãos lá do Oriente, você vai perceber que eles não têm essa dificuldade de oração que nós aqui no Ocidente temos. Porque nós aqui no Ocidente estamos tão preocupados em satisfazer as nossas próprias vontades, que nós acabamos deixando para Deus as sobras. Quando sobra? Só que Jesus, meus amados, aqui nesse texto, ele vem nos dizer mais uma vez, que a oração é fundamental para a vida espiritual do crente. E essa oração, meus irmãos, ela não deve ser feita: eu vou levantar na segunda, vou fazer uma oração na segunda de manhã, que aí a minha vida na semana inteira já vai estar resguardada. Não. Oração, meu filho, minha filha, é falar com Deus. Se Deus é seu pai, é inadmissível que você fique um único dia sequer sem falar com seu pai. Quantas e quantas vezes os irmãos já me ouviram dizer isso aqui? Já perderam as contas, não é verdade? Você tem um pai e uma mãe aqui na terra, não tem? Se você passar um dia sequer sem falar com seu pai e sua mãe, isso vai ser no mínimo estranho, certo? Como é que nós podemos nos dar ao luxo de ficar um dia sequer sem falarmos com o nosso Pai Celestial? E como é que nós falamos com Ele? Por meio da oração e da meditação diária nas Escrituras Sagradas. E essa oração, irmão, daí precisa ser uma oração perseverante, uma oração persistente. Orar para nós, meus irmãos, deve ser um hábito diário. É isso que Jesus está dizendo aqui, meus amados. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, quando? De dia e de noite. O seu clamor a Deus deve ser feito de dia e de noite, todos os dias. E não pense, meus amados, que Deus tarda. Há aquele ditado popular que vai dizer, né, que a justiça de Deus pode tardar, mas ela não falha. Esse provérbio secular, ele não coaduna com o ensino das Escrituras. Deus, ele não tarda, meus irmãos. Nós é que achamos que ele tarda, mas na verdade o que Deus tem para cumprir, ele cumpre no tempo certo, que não é o nosso, é o dele. A nós, meus irmãos, cabe apenas clamar, confiar, esperar, perseverar. Você tem seus pedidos de oração, irmão Edvones? Você tem seus sonhos, seus objetivos? Ore por eles, meu irmão, todos os dias. E Deus os fará concretizar na sua vida, não segundo o seu querer, mas sim segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele. Você é filho de Deus? Você é um escolhido de Deus? Você já crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Já se tornou um filho de Deus, segundo o ensino das Escrituras? Pois se você é um autêntico filho de Deus, confie no seu Pai. Ele não te abandona.
Se um juiz mau dessa terra é capaz de atender os pedidos de alguém que o aborrece todos os dias, Deus, no seu infinito amor e misericórdia, não se esquece nem um dia das suas necessidades, dos seus clamores, dos seus pedidos. Quais são os seus pedidos? Quais têm sido os seus clamores? O texto, meus amados, vai continuar dizendo assim: continuará fazendo-os esperar? Não. Deus, meus amados, haverá de fazer a vontade dele prevalecer em nossas vidas no seu tempo, que é o tempo correto, que é o tempo certo, que é o tempo agradável. Nós devemos ser perseverantes, tendo sempre a certeza de que o melhor de Deus haverá de se cumprir em nossas vidas, no tempo dele. Mas olha só que interessante, meus irmãos. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. A justiça de Deus, ela sempre se manifesta no tempo dele, e aos olhos de Deus, ela vem sempre no momento exato. Ela não falha e ela também não tarda, ela vem no momento certo. Cabe a nós, irmão Alex, esperar. Cabe a nós, irmão Edésio, confiar. Cabe a nós, Felipe, perseverar. Mas vejam bem, meus irmãos, como que Jesus termina esse trecho. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? À medida que os anos passam, como tem estado a sua fé? Irmão Daí, será que quando Jesus voltar, ele vai achar fé no seu coração? Você vai ser perseverante? Irmão Sebastião, será que quando Jesus voltar, você já vai ter desistido dos seus pedidos, dos seus clamores? Será que ele ainda vai achar fé na sua vida quando ele voltar? Irmão Aldo, quando Jesus voltar, meu irmão, ele ainda achará fé no seu coração? E você, irmã Verônica? Como nós estaremos quando Jesus voltar, meus irmãos? Perseverar, meus amados, não é uma tarefa fácil. Confiar, Roger, não é uma tarefa fácil. Principalmente quando nós dizemos que confiamos em um Deus que nós não conseguimos apalpar ou ter contato físico com ele. Mas eu quero lembrar aqui aos irmãos as palavras de Jesus a Tomé. Tomé que negou a ressurreição de Jesus até que ele teve a oportunidade de chegar nele e encostar o dedo nas feridas. Estão lembrados dessa passagem lá? Os discípulos de Jesus falando para Tomé: Tomé, o nosso Senhor ressuscitou, o nosso Senhor ressuscitou. E Tomé fala: eu só acredito vendo. Tomé mal fechou a boca, quem que bate na porta? Jesus. E ele abre a porta e vai falar diretamente com quem? Não. Jesus abre a porta e vai falar diretamente com quem? Tomé. E aí Jesus, né, com aquele sarcasmo doutrinário, né? Aquele sarcasmo que nos faz de fato compreender o erro que nós estamos cometendo, ele vai direto para Tomé falando: Tomé, como é que você estava dizendo aí mesmo? Você só acredita se você me ver e me tocar? Então está aqui, Tomé, toca nas minhas feridas. E agora, você acredita? E aí Tomé, já todo desconcertado, né, escuta Jesus dizer as palavras que valem para mim e para você hoje. Tomé, você, para acreditar, precisou ver. Mas eu quero dizer a você que muito mais felizes serão aqueles que crerão em mim sem me ver. Sabe a quem que Jesus estava se referindo? A mim e a você. Nós cremos em Cristo, meus amados, mesmo não tendo tido a oportunidade de estar com Ele fisicamente há 2000 anos atrás. Mas nós cremos nele, confiamos nele, perseveramos nessa caminhada, porque temos a certeza de que um dia Ele voltará. E aí sim, irmão Alex, quando Ele voltar, eu vou ter a oportunidade de abraçá-lo e de viver com Ele para todo sempre, na glória eterna,
preparada por Deus desde a fundação do mundo para todos aqueles que nele creem. Quando Jesus voltar, ele achará fé no seu coração? Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Clame a Deus dia e noite, porque aquele que os chamou é fiel para os sustentar até o dia final. Amém? Ore todos os dias. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ore todos os dias, meus amados. Persevere na fé. Não desista de Deus, assim como Ele não desiste de você. Amém? Amém, meus amados? Amém. E já que nessa noite, meus irmãos, nós estamos falando de oração, estamos prestes a encerrar o nosso culto, eu quero pedir a você, se você tem estado enfraquecido em relação aos seus clamores, se você de certa forma já tem orado há um determinado tempo por alguma razão, mas tem de certa forma se desanimado, achando que Deus o abandonou, eu quero dizer para você nessa noite que Deus está escutando o seu clamor neste exato momento. Ele não te abandonou. Talvez aquilo que você espera não se concretizou ainda, porque não é a vontade de Deus que isso se concretize agora. Mas a você, nessa noite foi ensinado: creia, confie, persevere, clame a Deus dia e noite, e a justiça dele se manifestará na sua vida quando você menos esperar. E eu gostaria de pedir aos irmãos nesse momento, se você tem algum clamor, se você tem algum pedido a fazer a Deus nesse momento, se coloque de pé no lugar em que você está, que eu vou estar orando nessa noite em favor de cada um dos seus clamores. Você vai fazer a sua oração aí no lugar em que você está, e eu, como pastor dessa igreja, também estarei intercedendo a seu favor. Mas eu quero que você saiba nesse momento que, independentemente do nosso querer, é a vontade de Deus que deve prevalecer em nossas vidas. E pode ser, meu amado irmão, minha amada irmã, que a vontade de Deus não haverá de prevalecer na sua vida, de se concretizar na sua vida exatamente hoje ou no momento em que você quer. Mas não duvide, o que Deus tem reservado para você se cumprirá na hora certa, no momento certo. E a você só cabe uma coisa: confiar, perseverar. Creia em Jesus. Faça a sua oração nesse momento. Diga para Deus: Deus, é este o meu clamor, é esse o meu pedido, é essa a minha gratidão. Mas acima da minha vontade, ó Deus, que prevaleça o teu querer em minha vida. Senhor nosso Deus, cada uma dessas pessoas que se colocou de pé nesse momento, ó Pai, está, meu Pai, mais uma vez colocando diante da Tua presença o seu clamor, o seu pedido, a sua gratidão. A exemplo, Senhor, dessa mulher, dessa viúva que foi citada na parábola, que aborrecia aquele juiz todos os dias com os seus pedidos. Nós, ó Pai, estamos aqui mais uma vez, colocando os nossos clamores, os nossos pedidos, a nossa gratidão, ó Pai, diante do Senhor, tendo a certeza, ó Pai, de que o Senhor não tarda. Às vezes, Senhor, nós estamos ansiosos para que os nossos pedidos sejam concretizados, mas nós clamamos a Ti nesse momento, ó Pai, para que possa nos ensinar a confiar em Ti, a perseverar na fé e a aguardar a manifestação da Tua vontade e não da nossa. Senhor nosso Deus, nós colocamos nesse momento diante do Senhor os nossos clamores, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E Pai,
Pai, como pastor dessa igreja, eu quero clamar ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos, desses pequeninos, que se colocou de pé nesse momento, dizendo ao Senhor: Pai, eu tenho um pedido, eu tenho um objetivo, eu tenho sonhos, eu tenho clamores e também tenho gratidões. Estou colocando todas elas agora diante do Senhor. Pai, atenda o clamor do teu povo. Socorre o teu povo, ó Pai. Cura os enfermos. Restaura a saúde aos debilitados. Traga paz, Senhor, àqueles que estão enlutados, àqueles que perderam seus entes queridos. Providencia emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Providencia, meu Pai, sustento, meu Pai, para aqueles que têm enfrentado dificuldades financeiras. Seja, Senhor, o nosso socorro bem presente. Nós cremos nisso, ó Pai. Nós cremos que o Senhor cuida de cada um de nós a todo instante. O diabo, Senhor, quer nos fazer desanimar em nossa fé. Satanás, ó Pai, quer nos fazer esmorecer em nossa fé, mas nesse momento, nós queremos aqui, ó Pai, revigorar a nossa fé em Tua presença. Se estamos desempregados, nós confiamos em Ti, ó Pai. Se estamos doentes, nós confiamos em Ti, ó Pai. Se estamos enfrentando dificuldades em nossas famílias, nós confiamos em Ti, Senhor. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a adversidade que estejamos enfrentando, que o Senhor nosso Deus saiba nessa noite: nós confiamos em Ti. E que a Tua vontade, ó Pai, se cumpra em nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa completar essa mensagem no meu coração e no seu coração. Que você saia daqui nessa noite entendendo claramente que Deus sabe exatamente qual é o seu clamor. Deus sabe exatamente qual é a sua dificuldade. Deus sabe exatamente qual é a adversidade que você tem enfrentado, e Ele não te esqueceu. Ele está ao seu lado. E a vontade dele se cumprirá na sua vida quando você menos esperar. A você só cabe uma coisa: confiar todos os dias. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar encerrando o culto nesse momento. Mais uma vez eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que nos visitaram, que nos honraram com a sua presença neste templo nessa noite. Volte mais vezes, saiba que as portas dessa igreja estarão sempre abertas para você, e que o Senhor nosso Deus possa continuar falando ao coração de cada um de vocês. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Como já foi dito, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa completar essa mensagem no coração de cada um de nós, e que o Senhor, meu Pai, possa nos ajudar a praticar esta palavra. Que não sejamos meros ouvintes, mas que sejamos sim praticantes da palavra do Senhor todos os dias em nossas vidas. Leva-nos, ó Pai, agora de volta aos nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Fiz. Ouvia notícias do que seguiam, deixando tudo e dizendo sim, mas eu não me comprometia. O
A salvação que recebi, eu decidi. Por Cristo vou até os confins da terra e digo sim. Chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo. A missão cumpri, por Cristo vou até os confins da terra e digo sim. Chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo. A missão cumpri, por Cristo sim. Por tanto tempo não entendi que a vida era também pra mim, e nada fiz. Ouvia notícias do que seguiam, deixando tudo e dizendo sim, mas eu não me comprometia. O tempo me fez entender a urgência de atender o teu chamado, ó Deus. Não vou perder mais um segundo, que parte tenho eu para divulgar. A salvação que recebi, eu decidi. Por Cristo vou até os confins da terra e digo sim. Chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo. A missão cumpri, por Cristo vou até os confins da terra e digo sim. Chamado maior me espera,